Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar vossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de modo algum. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, seguir-se-á. Têm organização diferente os seres que os habitam? Sem dúvida. Como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Então, dependendo da temperatura, da pressão, da proximidade da estrela, do Sol mais próximo ou mais de um Sol, tudo isso vai determinar diferenças, né, na morfologia dos seres. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Crê depois que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol? E não considerais em nada a eletricidade, que em certos mundos tem um papel que desconhecereis e muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos? As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro da água. Assim acontece em outros mundos, que contêm sem dúvida elementos que desconhecemos. Fizemos uma resenha aqui sobre o mundo aquático, não é? Em que o autor cita um mundo aquático, né? Que os extraterrestres prometem que ele visitaria, mas acho que ele não acabou visitando. Mas a descrição desse mundo. E os seres têm uma certa semelhança com os peixes nossos aqui. São marinhos, né? Não vemos nós sobre a Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e luz necessárias aos seus habitantes. Então, eles não dependem da estrela Sol. E isso aqui é uma pista de que está equivocado aquele gráfico que a NASA usa para medir planetas com chances de vida na galáxia a partir da distância do Sol. Né? Que existem outros parâmetros para que a vida se desenvolva.